Tá gravando. Vocês estão vendo ainda a situação de aprendizagem ou saiu da tela? Tá aparecendo pra gente. Pelo Tá, menos pra mim. tá, Sim, tá aparecendo. tá aparecendo. Então, vocês falaram que lembra da Madalena, né? A Madalena, ficou melhor o áudio para porque vocês falaram, eu não consegui ouvir, né? Pode ser, eu fechei aqui, eu acho que vai ajudar para. A Madalena é uma personagem já idosa, né? Que pegou muito sol e por conta disso ela ficou com muitas lesões assim na pele. E eu não sei se vocês lembram também que fora essas lesões na face, né, no rosto, que ela tem uma característica de pele muito branca, ela também tinha a questão de se alimentar muito mal, né? E ela apresentava várias alterações também no corpo, que é o que a gente vai falar aqui agora. Olha, a Madalena, né, ela retornou ao consultório de fisioterapia com queixas. Ela fez o tratamento todo, né? Fez toda aquela situação lá de microagulhamento, né, para retirar as manchas. Ela fez o peeling, né? Então ela se sentiu bem melhor e aí ela voltou ao consultório de vocês para poder fazer também esse tratamento para o corpo, né? E aí ela chegou lá com queixas sobre a sua estética corporal. E aí na HDA, que é a história da doença atual, ela falou que quando tinha 16 anos, chegou a pesar 118 quilos, iniciando tratamento com médico, nutricionista e educador físico para emagrecimento. E aí, para tal, ela realizou uma intervenção farmacológica que durou cerca de 7 anos, e o acompanhamento com a nutricionista e o educador físico foi realizado por 9 anos. No final do tratamento, ela chegou a apresentar aí 62 quilos. Então, ela teve um emagrecimento até meio que lento, né? Tanto tempo com acompanhamento e tudo mais. Não foi um emagrecimento brusco. E aí, em 2014, ela veio apresentar o quadro hipertensivo, chegando a procurar atendimento devido aos sintomas de dor de cabeça intensa. Mas apenas em setembro ela iniciou o tratamento medicamentoso para a hipertensão. Tudo bem. E aí os medicamentos utilizados por ela para controlar, né, a pressão alta foi o enalapril, hidroxiclorotiazida e o atenolol, né, para diminuir a pressão arterial. Ok. E aí, na avaliação física lá, né, percebeu-se que ela apresentou na inspeção uma lipodistrofia localizada em região de abdômen e flancos. Vocês podem falar para mim o que é uma lipodistrofia? Acúmulo ou perda de gordura, professora? Seria isso? É o quê? Um acúmulo, uma perda de Isso. gordura? É um acúmulo, né? É um acúmulo de uma alteração ali em termos de tecido adiposo localizado na região de abdômen e flancos. E vocês sabem onde é que fica essa região dos flancos? Sim. Onde? Na parte É, lateral do abdômen. no abdômen não, fica a parte de trás, assim. Então, lateral. Ah, Localizado na região lombar. isso, não. Localizado onde? Localizado na região lombar, Isso. nas laterais do corpo. Tem o abdômen e lateral. Isso, exatamente. São É, os né? famosos Aquela pneuzinhos. gordurinha chata que fica ali embaixo da cintura, né? Acúmulo de gordura naquela região e também no abdômen. Ela tinha presença de estrias brancas e atróficas em região de baixo ventre. Quando a gente fala de estrias brancas e atróficas, a gente já fala que são estrias mais antigas ou são estrias mais jovens? Mais antigas. São estrias mais antigas, exatamente, né? A coloração e por ser atrófica também são estrias mais antigas. Corpo com conformação androide. Como é que é esse corpo com conformação androide? Vocês sabem me dizer a configuração do tipo de corpo?
Não? Um corpo, na verdade, um corpo gordo, né? Tipo assim, o excesso de gordura? É um excesso de gordura, mas é porque a gente tem tipos de configuração corpórea, né? Quando a gente fala de gordura tipo androide, a gente fala que a gordura está mais localizada nas partes centrais e nos membros superior e na parte superior do corpo, né? Então, Uhum. tem mais a gordura localizada no abdômen e no tórax. Então, a gente fala que isso é, na verdade, uma gordura do tipo androide. Então, aquela pessoa Hum. mais globosa, né, na parte do tórax e do abdômen. A gente também, não sei se vocês já ouviram falar, corpo tipo maçã, corpo pera. Eu não sei se vocês já ouviram essa nomenclatura também. Se Sim. assemelha a uma pessoa que tem o corpo, o tipo físico chamado de maçã, que é bem gordinha nessa parte de cima, do tórax e do abdômen. Então, esse é um corpo, na verdade, uma configuração androide. Ok, né? Pele e anexos com aspectos normais, sem alteração de coloração e edema, apresenta ainda flacidez tissular em ponto de ruptura em região medial de coxa, abdômen e tricipital. Provavelmente por conta do emagrecimento, né? Que ela pesava 118 quilos e aí, enfim, perdeu bastante peso e aí acaba que fica esse acúmulo de pele mesmo. A palpação, ela mostrou a pele com elasticidade alterada em região do abdômen e sem presença de cicatrizes e o tônus abdominal diminuído. E aí a gente fica com as perguntas, né? Se elaborar o diagnóstico funcional, os objetivos do tratamento fisioterapêutico e relatar qual seria esse prognóstico dessa paciente. Se seria bom, se seria satisfatório, ou se não seria um prognóstico satisfatório, ou vai depender de que seja um diagnóstico satisfatório, e uma estratégia de atenção para atendimento em atenção primária para ela também. O que a gente pode destacar aqui, gente, em relação a diagnóstico funcional? O que vocês podem falar para mim? Botei que na inspeção ela entra, quer dizer, paciente apresentou na inspeção lipodistrofia localizada em região de abdômen e flanco, presença de estrias brancas e artróficas em região de baixo ventre, corpo com formação androide, apresenta ainda flacidez tissular, ponto de ruptura em região medial da coxa, abdômen tricipital, e na palpação mostrou pele com elasticidade alterada em região do abdômen, tônus abdominal diminuído. Eu botei só isso. Exato. Você botou tudo, né? Então, você botou tudo, assim, relacionado com a paciente mesmo, né? É o diagnóstico funcional. A gente já está tão habituado a fazer que já fica até uma coisa meio que óbvia, boba. E aí, assim, é esse o objetivo mesmo de quando a gente fala de diagnóstico funcional. Né? Nesse caso aqui da pele, foi tudo que a gente está falando aqui, que eu passei ponto a ponto com vocês. Né? Ela apresentou essa gordura em região de flancos, de abdômen, né? Lembrar que a gente está fazendo uma avaliação mais de dermatofuncional com o paciente, né? Então, acaba que a avaliação, o diagnóstico funcional está relacionado com essa parte mesmo. Estrias, né? Estrias de coloração branca, você falou perfeitamente. Quem foi Professora, que falou? Fala. foi a Isa, que falou o negócio da estria. Professora, em relação a como a gente está falando de dermato, a gente poderia citar a questão de, exemplo, se a paciente é obesa, alguma coisa assim, caracteriza, Sim, caracterizar? sim, sim. Porque ela, no caso, é ex-obesa, né? Ela é ex-obesa, então, mas aí fica bom quando você avalia esse tipo de paciente no dermatofuncional, porque é importante você saber que ela teve uma perda abrupta, né, de peso, e por isso, na verdade, que ficou com essa configuração é, corpórea e tudo mais. É importante, sim, você falar. Não entra basicamente no diagnóstico funcional, né, mas entra na nossa anamnese com o paciente. Perfeito. E aqui sobre os objetivos do tratamento fisioterapêutico. Então, a gente pode pensar, pontuando, né? Que a gente já tinha falado. Vamos ver por partes. Pela lipodistrofia em abdômen e flancos. Então, qual é o nosso objetivo em relação a essa lipodistrofia? Qual
qual o objetivo que a gente tem como fisioterapeuta dermatofuncional? Que tratar, professora. Sim, a gente vai tratar, mas mas fazendo o quê? Diminuir, quebrar, é, Diminuir o acúmulo de gordura na região, professor. exatamente, né? Diminuir. Meu objetivo é diminuir e trazer um aspecto mais harmonioso para aquela região. Esse é o objetivo dermatofuncional para a parte de lipodistrofia, beleza. E flancos também. Presença de estrias brancas e atróficas em região de baixo ventre. Então, a gente tem com alguns recursos, né, que vocês já viram aí, que a gente pode utilizar para tentar diminuir a aparência dessas estrias também. Então, aí a gente pode colocar ali também, né? Diminuir a aparência das estrias brancas. O objetivo da gente é sem coloração e edema, flacidez tissular em ponto de ruptura em região medial de coxa. Né? A gente tem como ganhar mais elasticidade, ganhar mais colágeno para aquela região. E deixar o aspecto da pele, né, com uma característica mais bonita, né, posso pensar assim. Então, tem como também fazer isso, né, recuperar ou então diminuir esse aspecto de flacidez da região medial da coxa, abdômen e tricipital. Ela também apresenta a elasticidade alterada na região do abdômen, né, flacidez na região do abdômen. Né? Mas ela não tem cicatriz e por conta da flacidez também, o tônus também vai estar diminuído. Então, nosso objetivo ali também vai ser recuperar o tônus ou então aumentar o tônus na região do abdômen. Perfeito. Esse é o nosso objetivo do tratamento fisioterapêutico. E aí, qual que seria o prognóstico dessa paciente? Vocês acham que fazendo todos esses procedimentos com a fisioterapia, a gente consegue ter um prognóstico bom com ela ou é um prognóstico pequeno, ruim? Ou é um prognóstico não muito bom? Eu coloquei bom. Eu também coloquei bom, mas o paciente tem que fazer a parte dele também, praticando exercícios, uma dieta saudável e eliminando hábitos nocivos. Eu botei assim. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu posso falar que o prognóstico da paciente, ele é favorável, né? Eu, com os recursos, a gente viu que existe bastante conhecimento científico acerca desses equipamentos de fisioterapia de dermatofuncional, né? Existe bastante estudos relacionados a isso, mostrando a eficácia desses procedimentos. Então, se a pessoa, enfim, se a gente conseguir fazer esses procedimentos com essa paciente, mas que ela também tenha consciência de que ela precisa fazer uma atividade física, precisa exercitar. Por exemplo, o tônus está diminuído ali na região do abdômen, né? Se o tônus está diminuído, então provavelmente a parte muscular ela também vai estar com uma fraqueza, né? Vai estar com perda de força muscular. E aí como é que se ganha força muscular, né? Eu vou ganhar força muscular, tudo bem? Tem os aparelhos de corrente russa que a gente pode utilizar para fazer a contração elétrica, né, do músculo. Mas ela precisa também fazer uma atividade física, né, para manter essa estrutura atuante. Então, não adianta nada a gente fazer todos esses procedimentos dermatofuncionais com ela, e ela também não tem uma alimentação regrada, né? Ela não tem uma prática corriqueira de atividade física para ganhar força muscular, acaba que não vai adiantar. Então, o prognóstico, ele depende, né? Sempre está assim, depende do que for realizado com ela e o que ela também pode realizar. Perfeito. E aqui, traçar uma estratégia para atendimento e atenção primária. Vocês conseguem pensar em alguma coisa que a gente pode pensar como prevenção? Quando a gente fala de atenção primária, a gente está falando de prevenção, né? Ela chegou lá, vamos dizer que vocês estão trabalhando num posto, um posto de saúde, uma policlínica, por exemplo, um ambulatório, né, da prefeitura. E aí chega esses pacientes, vocês começam a reparar que o paciente é novo, e aí chega com essas alterações bem grossas, né, de pele, né, alteração, o paciente apresenta ter mais idade até do que ele realmente de fato tem, por conta desse envelhecimento precoce, né, esse fotoenvelhecimento,
por conta de uma alimentação muito prejudicada. O que a gente pode pensar como uma medida de atenção primária para eles, assim? Pensando também um pouco lá no nosso estágio. O que a gente faz quando a gente quer conscientizar, né, essa população que chega nesse estado para a gente? Vocês têm alguma ideia? O que Eu pode ser feito? Orientar coloquei o paciente. atendimento nutricional, o Encaminharia, né? controle de açúcar. Você Uhum, encaminharia, por exemplo, para uma nutricionista, um atendimento multidisciplinar. isso. E mais o quê? Endócrino também. Também evitar gorduras em excesso. E algumas atitudes como até mesmo massoterapia e exercícios físicos. E cuidar bem da pele, como beber água. Isso, você vai dando as orientações, né? Enfim, acaba que a parte da nutricionista, ela vai, enfim, também orientar quanto a isso. Mas eu posso pensar, assim, em termos de fisioterapia, né? De fato. O que vocês podem pensar como atenção primária para esse tipo de paciente que chega? O que a gente pode pensar? Vocês têm alguma ideia? Orientação para exercício físico. Orientar ela também pela questão dela ser uma paciente diabética, né? E eu acho, se eu não me engano, hipertensa. Isso. Mas como que a gente faz essa orientação? Que estratégias a gente, como fisioterapeuta que está atuando lá na policlínica, pode ter para alcançar essa pessoa? No caso, exemplo do atendimento, seria a verificação da pressão, aferir a pressão e a da glicemia. Sim, mas o que vocês fazem quando vocês estão lá no estágio comigo lá? O que a gente faz? O que vocês estão... Sempre quando tem estágio de atenção Campanha? básica, eu peço algum... Exatamente. É um Eu modo tô de aqui viajando. é um modo de conscientizar essas pessoas, né? Vocês podem fazer talvez um grupo e aí marcar uma palestra, por exemplo, de conscientização de não pode ficar no sol, quando ficar exposto ao sol tem que utilizar protetor solar, né? Cuidados com a alimentação, isso tudo que vocês falaram aí agora, beber água, nananã, a importância de ter uma equipe multidisciplinar, a importância de se fazer uma atividade física, de manter seu corpo ativo. Isso tudo, na verdade, são atividades de atenção básica, né, de prevenção. Vocês podem fazer isso. Vocês podem também confeccionar panfletos pequenos, né, e distribuir para ali para aquela população que chega com essa característica em comum. Enfim, existem essas formas que a fisioterapia pode atuar. Vocês podem fazer um grupo, por exemplo, a gente tem um grupo aqui preventivo, onde vocês falam, abordam sobre o tema, por exemplo, de exercícios físicos, abordam o tema de se manter ativo, e aí acaba que também tem sempre uma aula de alongamento e de fortalecimento de alguns grupos musculares chaves, né? Também é uma atividade, é uma proposta de atenção básica. Então, essas coisas assim são relacionadas com a prevenção. Isso tudo que vocês falaram, mas como? Só falar para o paciente? Não, vocês têm que tomar uma iniciativa. Né? A iniciativa é o quê? Distribuição de panfletos, formação de grupos de estudo com os pacientes, formação de grupo para prática de algumas atividades físicas relacionadas com aquele problema. Isso está relacionado com a atenção primária. E aí sempre tem isso em mente, sempre a gente tem como prevenir. O CREFITO, né, o COFITO, que é o órgão regulador da nossa profissão, ele está sempre lá, vocês podem até tentar para isso, né? A importância de se fazer atividades preventivas do que fazer atividades de reabilitação, por exemplo. Então, a gente, como fisioterapeuta, tem que ter isso em mente em qualquer paciente que a gente, enfim, encontrar, né? Muito bem. E aí a gente perguntou aqui, traçar um plano de tratamento fisioterapêutico. Para a lipodistrofia, o que vocês aconselham essa paciente a fazer? De tudo isso que a gente já viu. Ela está com esse acúmulo de gordura. O que eu posso utilizar de equipamentos, de estratégia dermatofuncional, de que a gente já viu, né, nesse ciclo, agora nesse ciclo, nesse ciclo 3, que a gente pode diminuir essa quantidade de gordura no corpo. Vocês sabem me dizer? A endermologia. Em dermoterapia?
Quem falou a endermoterapia? Foi a Foi eu, Júlia. Júlia, endermoterapia. E a ultracavitação, vocês acham que entra aqui? Ou não? E a ultracavitação e botei o protocolo detox com a argila verde na lipodistrofia. Exatamente. Ultracavitação, resultados muito bons para diminuição de gordura corporal. E tem uma outra coisa que vocês esqueceram, que é usado com corrente elétrica, que a gente pode utilizar aqui. Vocês lembram? Eletrolipólise. Isso, alguém aí salvou aí a pergunta. A eletrolipólise, né? Que a gente vai fazer a quebra daquelas gorduras Só que, lembrando mais uma vez, né? Isso tudo, na verdade, não faz efeito se você não tiver uma atividade física e uma conscientização também da sua alimentação juntamente, né? Tanto que o protocolo para é, quando você utiliza, você tem que fazer uma queima de gordura depois, né? Provavelmente, eu não sei quem deu essa aula para você, se foi a Mariana ou se foi a Fê. Quando você faz a eletrolipólise, coloca ali as agulhinhas, né, de acupuntura, liga ali na corrente, e aí depois eu quero saber os parâmetros com vocês também, que a gente vai colocar para ela. E aí a gente, depois de fazer tudo isso, se é preconizado fazer uma atividade física aeróbica. Vocês lembram disso? Vou falar sobre a utilização da corrente russa depois. Isso, né? Porque acaba que também uma coisa meio passiva, mas o que seria bom também para o paciente fazer depois que ele faz esse tipo de tratamento, é uma atividade física mesmo, aeróbica, né? Para ajudar e potencializar o efeito do tratamento. Faz parte até do protocolo. Ok. Ali na Professora, fala. a criolipólise ela também pode servir? Ou é a mesma coisa? Pode servir sim, pode. E aí você vai diminuir ali, né, vai diminuir a quantidade de gordura através de de diminuir a temperatura. Aumentar diminuir a temperatura, né? Com Exatamente. frio, né? Quebra a molécula de gordura. Também é uma boa para se utilizar. A gente só não falou sobre isso, né? Quando a gente faz prática, a gente não tem esse aparelho lá. Tem que alugar o aparelho É porque tem um trabalho que a gente vai apresentar, que meu grupo vai apresentar, que ele está falando sobre criolipólise. Aí é por isso que estava lendo que ele também tem um efeito bem, bem legal para diminuição de gordura. Sim, exatamente. Principalmente no caso dela, né? Que ela tem uma gordura significativa na região ali do abdômen e tudo mais. E aí é indicativo. No caso dela, né, especificamente, a gente tem que pensar em mais situações relacionadas com esse ganho de elasticidade da pele. Porque ela já perdeu bastante gordura também, né? Só que não está proibido de se fazer, não. O que vocês podem me falar de parâmetros, gente, para lipodistrofia? Quais são os parâmetros que a gente utiliza? Vocês sabem dizer? Porque a gente falou que vai fazer a lipodistrofia nela, mas que parâmetros? A endermoterapia também, quais são os parâmetros? Como é que a gente faz essa endermoterapia, o protocolo? A ultracavitação? A eletrolipólise, como é que é o protocolo? Não? Que eu lembro, na eletrolipólise, a gente utiliza a corrente elétrica durante 50 minutos a 1 hora. Mas com quantos miliamperes? Vocês lembram dessas questões? Ou esqueceu? A gente pode relembrar disso aqui, ó. Aí. Seria uma frequência entre 1.400, entre 1 e 4 Hz, alguma coisa, uma finalidade de redução de gordura. Que eu li sobre isso, mas eu não tenho muito, não vem muita memória sobre os parâmetros. Só tem a frequência, que é de 10 Hz, algumas coisas assim, que o profissional ele pode fazer. Da área de vetores, né? Vou botar aqui, peraí. Deixa eu tirar daqui, a gente já aproveita e faz essa revisão aqui também, tá? Vou botar lá de novo, peraí.
Olha, vocês já tiveram acesso a esses slides. A gente vai relembrar aqui para lembrar do protocolo para fazer lá para aquela paciente. Vocês estão vendo aí a pessoa com a agulha? Tá, chegou aí para vocês, gente? Chegou para vocês aí, gente? Chegou, Sim. professora, chegou. Sim. Tá. Então tá, olha lá. Enfim, tem todas essas questões, né? Que vocês estão vendo aí da aplicação, deixar o paciente numa posição confortável e tudo mais, né? Na hora de pressionar a agulha, cuidado para não colocar ela de forma em diagonal, ela tem que ser perpendicular para poder essa agulha não quebrar dentro da pele da pessoa, né? Vai colocando com movimentos giratórios e tudo mais. Essa questão de protocolo. E aí aqui eu tenho uma sequência de aplicação da agulha para realizar a técnica de eletrolipólise, olha. Nós vamos, coloca, dá uma batidinha ali para a agulha adentrar o tecido. As agulhas elas podem ser separadas por até 10 centímetros, como está aqui mais ou menos, ó. E vai ter que cobrir toda a área que você quer tratar. No caso lá da Madalena, que a gente pensou na eletrolipólise, a gente pode colocar, enfim, depende, né? Se for uma área de abdômen, por exemplo, aquela área toda relacionada à parte do abdômen. Aí aqui a gente vai conectar o cabinho, né, que vai se ligar ao aparelho de fato para emitir a corrente, tá vendo? Perfeito. E aí a gente agora tem os valores, né? Não ultrapassar 900 microamperes de corrente. Se a gente ultrapassa 900 microamperes de corrente, a gente acaba que o paciente sente dor, né? Porque é ruim, é incômodo, e também corre o risco dessa agulha quebrar ali, né? Dentro da pele da pessoa. Então, cuidado com a quantidade de corrente que a gente utiliza, que tem um número lá, ó. A frequência para aplicação oscila entre 5 e 50 Hz. Então, a gente pode colocar com frequência entre 5 e 50 Hz, a gente vai aumentando ela aos pouquinhos, né, conforme a pessoa vai se acomodando à frequência. E aí a gente sabe que a frequência de 50, ela promove uma diminuição da resistência intrínseca da pele e da sensibilidade dolorosa. Já de 30 Hz, há uma ação na derme, né, com estímulo principalmente de fibroblastos. Aí a gente melhora a tonicidade tissular, que é o que a gente quer para essa paciente, para a Madalena, que ela está com uma alteração do tônus, né, da flacidez. Então a gente pode colocar ali uma frequência de 30 Hz, por exemplo. Já a frequência de 10 Hz é quando a gente quer uma ação direta nos adipócitos, né? Quer quebrar células de gordura. Aí a gente pergunta, a gente vai usar o aparelho, né, de eletrolipólise para lipodistrofia ou a gente vai utilizar o aparelho de eletrolipólise por conta da flacidez tissular? E aí, dependendo para onde a gente for utilizar, a gente vai mudar os parâmetros da frequência. Se for para quebrar gordura, aí eu tenho que utilizar uma frequência de 10 Hz, uma frequência menor. Se for, na verdade, uma frequência para aumentar a tonicidade da pele, né, por conta da flacidez, a gente utiliza uma frequência de 30 Hz. E aí aqui, ó, tem um bizu para vocês, que os melhores resultados ficam ali em torno de 25 Hz, né, para qualquer situação que você queira utilizar. Agora a gente passa para a intensidade da corrente. Já descobrimos a frequência, agora a intensidade de corrente utilizada, né? Ela sim, a gente vai aumentando aos pouquinhos, né? Que aí varia de 2 a 40 miliamperes. Quanto mais próximo de 40 miliamperes, mais incômodo é a corrente. No caso da frequência, quanto mais baixa a frequência, quanto mais próxima essa frequência de 10 Hz aqui, ó, mais incômodo é a corrente. Então, frequências altas tendem a ser mais confortáveis, né, em termos de dor, e a intensidade mais baixa também tende a ser mais confortável em termos de dor. O paciente fica ali até mais ou menos 1 hora, né, como foi que alguém falou aí, 50 a 60 minutos recebendo essa eletroestimulação e eu vou aumentando aos pouquinhos a intensidade da corrente. E aí, após a sessão, né, dessa eletrolipólise, a gente pode fazer aqueles tratamentos complementares, como uma drenagem linfática, né?
exercícios isométricos, a corrente russa, que alguém falou aí também. Então, colocamos até aqui, ó, associada a uma dieta hipocalórica, né? Então, a pessoa tem que ter um cuidado também com a sua alimentação, não adianta vir fazer a técnica e, né, e não fazer nada por si só. Então, a gente pode pensar nessa questão. Alguma dúvida aqui, gente? Falamos da intensidade e da frequência. Eu acho que são os parâmetros mais importantes aí para a gente decidir o que vai utilizar. Depende do tecido que você quer alcançar, né? E em relação à endermoterapia, que vocês falaram que poderia utilizar com ela, que tipo como é que seria? Vocês sabem me dizer? Quem tocou no assunto da endermoterapia? Não? Vou abrir aqui para vocês também para relembrar, tá? Professora, Pode falar. eu sei que é uma. Eu usaria de modo contínuo e pulsado, durante normalmente até 35 minutos o tratamento. A endermoterapia? É o que eu lembro. E o tratamento da endermo seria para quê? Para tratar o quê? A lipodistrofia. A flacidez, não? Também. Aí tem só lembrar Não que... não me deixa em dúvida não, hein? Não, tem que lembrar, porque quando a gente faz a endermoterapia, cuidado, só que o vácuo, né, que a gente pode Também tomar, trabalha junto. isso, ele não proporciona a lipólise, que é a quebra da gordura. Uhum. Aquele vácuo que coloca, ele não vai quebrar a gordura. Mas a técnica em si, ela melhora o aspecto da pele e o contorno também do corpo. Uhum. Reduz as medidas. Só ter essa atenção aí, né? Na verdade, ela aumenta a elasticidade, né? Melhora a elasticidade ali do corpo, aumenta a ativação fibroblástica, melhora a organização tissular, né? Porque ela reacomoda o tecido gorduroso ali, então a pessoa é como se tivesse feito uma massagem modeladora, né? Ela adquire as formas. Só ter essa atenção na questão da endermoterapia, né? Ela faz a drenagem linfática por eliminação daquelas toxinas, faz a remodelagem do corpo, faz um lifting também, né, para exatamente por ativar fibroblastos e aumentar essa capacidade da pele de se estender e voltar para a sua posição original. E aí, em relação à endermoterapia, a gente utiliza ali a dosimetria, né? Vocês lembram disso? Ou ainda, assim, é esquecido, né? Fica entre 200 e 400 milímetros de mercúrio, né? Que a gente coloca ali daquela pressão. Então, você tem que considerar a região que vai ser tratada, né? Uma região que tem, talvez, muito tecido gorduroso, por exemplo, né? Você pode ter o risco de lesionar as fibras musculares que estão ali em cima por baixo dessa região também. Então, você não pode usar uma dosimetria muito alta, né, da endermoterapia. Tem que utilizar uma menor. Mas só lembrando que, na verdade, ela não promove essa quebra de gordura, de fato. Ela só reorganiza aquelas fibras, aquele tecido gorduroso, e aí a pessoa realmente tem uma sensação, né, que diminuiu a gordura corporal. Mas ela atua bastante mesmo na questão de aumentar a elasticidade da pele, né? E
produzindo ali, aumentando a atividade de fibroblastos também na região. Enfim, acho que é isso. Neossíntese de colágeno. Então, ela vai, de fato, promover uma melhora daquela aparência da pele, aquela região. E a ultracavitação? O que a gente utilizaria a ultracavitação para quê? Em que parâmetros? Se vocês lembram aí da ultracavitação. Vamos relembrar, então? Ultracavitação é aquele aparelho, né, usa ondas sonoras. Lembra que a Fê deve ter falado com vocês? Ele usa ondas sonoras e aí tem todos aqueles benefícios, né, que a ultrassom proporciona. Então, a frequência dos equipamentos para ultracavitação, ele varia de 27 kHz a 3 MHz. E aí a gente pode utilizá-los para poder queimar, né, células de gordura. Esse é o diferencial. Ele lesiona as células de gordura, mas ele não danifica as outras estruturas das células, de outras células, aliás. Ele não danifica estruturas da pele, ele não danifica estruturas musculares. Então, ele tem esse diferencial de promover uma lesão nas células de gordura. Lembre-se disso, tá? Isso é importante. A ultracavitação tem esse benefício. E aí ela promove, né, um alto nível de cavitação instável, que a gente fala. Né? Cavitação instável. E aí isso é, na verdade, como se fosse um efeito térmico lesivo, né? E aí se alcança uma determinada profundidade. Então a gente tem que entender que, na verdade, essa ultracavitação ela é boa para queima de gordura, especificamente. E é muito eficaz também. Deixa eu botar aqui nos slides de ultracavitação. Vocês não estão vendo, não. Eu acho que vai ajudar. Peraí. Aí a gente vai falando. Estão vendo os slides que você está falando? Vantagens da ultracavitação? Estão vendo? Apareceu para vocês aí, gente? Sim, sim. Tá. Então, a vantagem da ultracavitação, né? Proporciona um tratamento localizado que diminui os efeitos deletérios para os tecidos circundantes da área-alvo. Então, ela vai, de fato, direto ali no tecido gorduroso, sem danificar os tecidos circunvizinhos. Ela promove um aumento da intensidade do feixe ultrassônico no foco desejado, porque ela concentra, né, a energia numa área bem pequena. E aí ela tem a possibilidade de trabalhar com uma distância local já definida, a gente não tem esse malefício. Aí aqui, ó, as ondas individuais liberadas pelo gerador de ultrassom fazem as moléculas e as células situadas no caminho do feixe ultrassônico oscilarem, né? Elas ficam ali meio que oscilando. E essa oscilação estimula a formação de bolhas cheias de ar. É o mesmo que acontece quando a gente fala do ultrassom terapêutico que a gente está utilizando. A diferença é que aquele ultrassom terapêutico ele tem um fator lesivo, né, de estruturas que estão adjacentes à estrutura que a gente quer tratar. E aí ele promove a ruptura dessas bolhas cheias de ar, né, cheias de gás. E aí é o que, na verdade, vai fazer com que elas oscilam de tamanho, né? Essas bolhas cheias de gás estão ali oscilando em tamanho,
e aí elas sofrem, na verdade, uma ruptura, né, um colapso. E aí essas tensões, na verdade, isso faz com que aumente a temperatura ali naquela região. Então, quando eu utilizo o efeito do ultrassom em uma determinada região, eu promovo a oscilação ali de bolhas que estão cheias de ar e gás. Aí aumenta, conforme a utilização ainda mais do ultrassom, essas bolhas elas oscilam em velocidade muito maior e aí elas acabam se rompendo. E aí essa ruptura é que causa o aumento da temperatura naquela região. E é o aumento da temperatura naquela região que vai fazer com que haja a destruição da célula adiposa, por exemplo. Aqui tem uma forma de como que acontece, olha. Ela vem sofrendo a formação de bolhas, né? Olha, a bolha vai começando pequenininha, conforme elas vão oscilando, né? Elas vão aumentando de tamanho. E aí até que quando chegam num determinado ponto, elas estouram, né, essas bolhas. E aí ocorre o aumento da temperatura. E aí a gente tem uma questão chamada de cavitação estável e tem a cavitação instável, né? Uma que é favorável para a gente e a outra que não é favorável para a gente. Então, essa estável, questão de prova é isso, tá, gente? Importante. Essa cavitação estável, as bolhas, elas geralmente oscilam de um lado para o outro dentro das ondas de pressão do ultrassom, aumenta, diminui de volume, mas permanecem intactas. Então, elas não vão, na verdade, de fato, causar nenhum efeito lesivo, a cavitação estável. Já a cavitação instável, elas causam um efeito lesivo, porque elas ficam oscilando ali, ficam oscilando e de forma desgovernada, né, desproporcional, e elas vão se implodir. E aí, na verdade, é isso que pode causar alguns efeitos terapêuticos de tratamento para a gordura localizada especificamente, né? Quando a gente quer tratar de quebra de gordura, que é o tecido que a gente quer. Ali a gente pode quebrar gordura, né? A gente quer, na verdade, uma cavitação instável para quebra de gordura. Quando a gente utiliza a cavitação estável para quebra de gordura, não vai acontecer. Então, precisa ser uma cavitação instável para quebrar a gordura. Entenderam isso? Gente, vou passar então. Fica a dúvida, vocês me falam aí. Aí essa parte a gente não precisa relembrar isso daqui, os efeitos fisiológicos que elas fazem. Aqui é o modo de aplicação, né, que a gente coloca esse aparelho, ó, estacionário, perpendicular à pele, dinâmico e perpendicular à pele, pré-aquecimento manual da pele. Então a gente tem que ter, independente do método que a gente escolha, né, que se é o estacionário, perpendicular, ou se é o dinâmico perpendicular, enfim, independente desse método que a gente vai escolher, ou pregueamento manual, independente, a gente deve utilizar um gel condutor, né, para que ocorra a condutância desse efeito ultrassônico. Aqui, ó, a gente está vendo o que é mais perpendicular, né, dinâmico. Aqui já é com pregueamento, que você faz uma prega, na verdade, então, pode reparar aqui que ela fez uma prega na parte da gordura, né? E aí aplica ali o ultrassom, tá vendo? A gente pode colocar esse ultrassom lá de 15 a 45 minutos. Calculamos a era, né? Que é a área sobre a era, então é a área em centímetros quadrados. Então eu tenho que ver quantos centímetros quadrados posso medir ali, quantos centímetros quadrados tem a região que eu vou aplicar. E aí eu olho a era lá no aparelho, que eles colocam o valor da era, faço a divisão, e aí eu vou conseguir o tempo que eu posso utilizar esse aparelho naquela região. Então a gente viu que o tempo pode variar de 15 a 45 minutos, mas a gente faz o cálculo da era, né, para saber o valor exato. E aí tem as indicações que vocês mesmos já falaram, né? O caso de FEG, né? Que é a parte de celulite, né? Que seria a FEG, um nome mais técnico para falar. Remodelagem, às vezes, do corpo. Ela ajuda também a remodelar essa estrutura.
considerar, ó, evitar o tratamento em casos de sobrepeso. Não é o nosso caso, essa paciente, né? Essa paciente perdeu peso considerável. Então, a gente leva em consideração que ela já perdeu peso. Então, não é ponto indicado para ela. Vocês estão me ouvindo? Coloquei o fone aqui de ouvido. Tá me ouvindo aqui, gente? Sim, sim. Tá, então tá bom. Perfeito, tá? Isso aqui vocês já viram, a gente revisa só esses parâmetros para que servem mesmo a, a, a ultracavitação. Qual foi o outro também que vocês falaram? Foi a eletrolipólise, né? Vocês sabem de cor aí os parâmetros que a gente pode utilizar para a eletrolipólise? Ou querem que que eu passe também de novo aqui os slides para a gente revisar alguns pontos importantes? Fala para mim aí, por favor. Revisar, professor. Pode revisar. Tá, peraí. Deixa eu abrir aqui, peraí. Tripólise. Não, eletrolipólise a gente falou, gente. Falamos de eletrolipólise, ultracavitação e de endermoterapia. Falamos dos parâmetros, né? Ou eu tô falando besteira? Falamos sim? Falamos da frequência, lembra? Frequência de 30 Falamos, Hz, né? Frequência de 30 falamos sim. Hz, 10, falamos isso aqui sim. Perfeito. Tá, deixa eu voltar aqui para... Deixa eu voltar para a gente aqui. Pronto. E aqui, por último, né, a gente pergunta... Ah, não, a gente já falou tudo. Falamos todo o tratamento para essa paciente. Tem alguns pontos que eu trouxe aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente? Ou eu posso seguir aqui o que eu pensei para vocês? Alguns pontos que eu vi aqui que eu acho que é relevante a gente relembrar para avaliação das primeiras SAs, dos primeiros casos clínicos que vocês tiveram do ciclo 3. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vou projetar para vocês verem também. Alguns pontos que são importantes, né, falar. Aqui, a gente está falando da intervenção fisioterapêutica na gestação, né? A gente sabe que o profissional fisioterapeuta, ele é permitido, né? Ele trabalha também lá no contexto da gestante e tem algumas situações que a gente tem que ver o que ele faz, né? O que é importante. Pronto.
E aí a gente tem a questão, principalmente daquelas alterações osteomusculares da gravidez, né? A paciente, ela apresenta, numa avaliação postural, na avaliação postural estática, ela apresenta aquela hiperlordose lombar, né? E numa avaliação postural dinâmica, quando a paciente está deambulando, por exemplo, ela apresenta aquela postura em marcha anserina, que seria aquela marcha meio que aberta, com as pernas abertas, por conta do aumento do abdômen, né? Então, são alterações típicas da gestante. Ela pode ter na avaliação neurológica, uma parestesia, dor irradiada, né? Pode ter parestesia em membros superiores, em punho, pode ter aquela questão da neuralgia parestésica, que é uma parestesia relacionada ali na parte lateral da perna. Então, são situações que quando você vai trabalhar com uma gestante, né, para fazer a avaliação fisioterapêutica, você tem que estar atento. Na parte muscular, ela vai ter um enrijecimento, né, talvez, ou uma certa perda de elasticidade ali naquela musculatura de pessoas. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de alongar, de ganhar flexibilidade dessa musculatura. Musculatura também da coluna lombar, né? Os extensores ali da coluna lombar, eretores da espinha, musculatura profunda, por conta do aumento do útero por causa do bebê, né? Enfim, da gestação. Ela acaba que esses ligamentos ali também presentes entre sacro e coluna lombar vão estar mais tensionados, a pessoa tem uma tendência a ter mais dor, né? Uma dor irradiada também naquela região. E aí a gente pode trabalhar exatamente em cima desses aspectos, né? A fisioterapia trabalha em cima disso. Ó, exercícios de fortalecimento e alongamento específicos, os de relaxamento, pode-se utilizar uma termoterapia superficial para, na verdade, ganhar, aumentar o aporte sanguíneo ali da região da coluna lombar, né? Então, ela vai se beneficiar com essas técnicas. Esse slide daqui também é importante. Está falando, né, dos cuidados que você pode ter, né, na gestação, ali, com parte da fisioterapia, né? Quando você vai fazer uma atividade física, por exemplo, com a pessoa, né, com o paciente, cuidado de fazer somente ali após o quarto mês de gestação, no primeiro trimestre, é um trimestre ainda um pouco mais, como é que eu vou dizer? Enfim, corre riscos ainda, né, de implantação ali do feto e tudo mais. Cuidados com a temperatura também, corporal, né, não deixar, não fazer atividade física tão intensa a ponto de aumentar essa temperatura corporal mais do que 38 graus Celsius, por exemplo. Evitar exercícios que fazem o estiramento do músculo da musculatura ali da parede abdominal, né? E também dos adutores do quadril e assoalho pélvico. Evitar alongamento excessivo. Por quê? Agora eu pergunto para vocês aí, para vocês participarem um pouco também, para eu não ficar falando sozinha. Já abrem aí o microfone. Por que evitar alongamentos excessivos? Eu botei aqui de adutores, mas de qualquer musculatura. Por que a gente tem que evitar esse alongamento excessivo? Vocês sabem dizer por quê? Questão de prova é isso também. Então, alguém abriu o microfone aí para falar. Fala, vai, coragem. Trombose, professora? Fala. Trombose? Por causa da Não. relaxina. Isso, quem foi que falou? Quem foi que falou? Porque eu não conheço a voz de vocês ainda. Foi o Jansen ou foi o... Foi Jansen. Foi o Jansen. É exatamente o que o Jansen falou, né? Que na verdade você tem um aumento da flexibilidade, você tem uma hiperlaxidão das estruturas. E aí você trabalhar alongamento excessivo para esse tipo de paciente, você pode ter ruptura de fibras musculares, ruptura de fibras ligamentares, né? Por conta do hormônio da relaxina, como ele exatamente falou, que está aumentado em pacientes gestantes. Então, a gente tem que ter esse cuidado, exatamente.
Evitar exercícios supinos, né? Motivos meio que óbvios, né? Evitar manobras de Valsalva, que é o aumento da pressão intratorácica, né? Que aí você, na verdade, aumenta a pressão intratorácica e acaba que obstrui a circulação sanguínea ali da via cava inferior, via cava superior. Cuidado com esse tipo de exercícios que façam isso. E o legal, associar os exercícios respiratórios em qualquer manobra que vocês forem fazer. Né? A gente tem aqui do lado esquerdo desse slide aqui alguns tópicos importantes para vocês levarem em consideração, né? Trabalhar com essas gestantes de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima. Isso aqui é importante. Vocês vão aprender na parte de cardio no semestre que vem, né? Como é que se faz os cálculos ali de VO2, que é de consumo de oxigênio, como é que se faz os cálculos, enfim, de frequência cardíaca máxima, né? Aqui eu já posso adiantar para vocês que é um cálculo bastante utilizado, que é esse de 220 menos a idade da pessoa. E aí você vai chegar um valor e aí você tira a porcentagem. Aí, nesse caso, para gestantes, você fica entre 60% e 70% da frequência cardíaca máxima. Então, é uma coisa para vocês ficarem controlando. Né? Passei de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima, então eu tenho que dar uma diminuída ali no meu treino, né, com a minha paciente. E o treino geralmente não dura mais do que 30 minutos para gestantes, e eles também não ultrapassam, geralmente eles ficam em 30 minutos, mas não ultrapassam 60 minutos, né? Ficando ali entre 3 vezes, no máximo 3 vezes na semana. Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês desses slides aqui. E eu acho que tinha um outro aqui que eu coloquei aqui, que eu achei importante. Deixa eu só dar uma olhada aqui, peraí, para a gente relembrar. Aqui. É o slide que eu projetei aqui, desenvolvimento. Vocês estão vendo o slide de desenvolvimento embrionário? Tá, perfeito. Então, o que eu separei foi essa parte aqui. O que vocês podem falar para mim aí? O que vocês entendem? O que seria quando a gente fala de clivagem? Vocês sabem dizer isso? Vai uma espécie de quebra? Clivagem. Até coloquei aqui, ó. É o contrário, né? Na verdade. Né? Na verdade, na verdade, ele é uma multiplicação do material genético, né? Mas ele não ocorre diferenciação celular, né? Então, ele é importante para a evolução, na verdade, do embrião. Né? Então, que na verdade são as divisões do embrião, né? Olha só. Começa com zigoto, depois 2 células, 3, 4, mórula e blástula. Seria o blastocisto, né? Aqui, ó, zigoto, aí ele bota, na verdade, as suas divisões ali do embrião para se tornar depois, no futuro, um blastocisto, né? Que é um embrião que já tem mais do que 5 células. No 5º dia de fecundação, esse embrião se chama blastocisto, já é um embrião mais antigo, para se transformar aqui, ó, tá até escrito aqui, ó, formação da blástula, né, de 4 a 5 dias, e, enfim, é importante porque é ali que é a formação de uma massa de células germinativas, né, que é o embrioblastos e uma camada também externa de trofoblastos, né, que vai de fato dar origem ao feto. Olha aqui o blastocisto que eu falei com vocês. Ó, após o 4º dia, ou seja, o 5º dia, né, ele se transforma em um blastocisto. E aí ele pode sim, ó, se implantar ali no endométrio. Implantando no endométrio, né, a gente já sabe que
grandes chances desse se transformar num feto e, enfim, da gravidez acontecer. Aqui como é que é um blastocisto por dentro. Inclusive, pessoas que fazem fertilização in vitro, né? Pessoas que, por exemplo, vão lá fazer uma fertilização in vitro, tem que chegar nesse estágio aqui para poder fazer a implantação do embrião no útero da mulher, né? É feita a fecundação em vivo, sei lá, com material do doador, né? Que vai doar o espermatozoide, faz a fecundação in vitro né, o óvulo e o espermatozoide, espera-se chegar a esse nível aqui de blastocisto, se chegar, porque às vezes é muito difícil chegar, é tentativa mesmo, aí quando chega nesse nível de blastocisto é o que é o nível adequado para se fazer a implantação lá no útero gravídico, né, no útero da mulher, aliás. E aí, na verdade, para acontecer a gestação, aí já é mais tranquilo. Deixa eu ver se era isso só que eu queria falar. O mais importante era do blastocisto mesmo. Isso. Alguma pergunta aqui, gente? Eu vou colocando aqui os tópicos que eu acho mais importantes, tá? Eu vou colocar um tópico aqui que que eu acho importante para vocês, que é de adequação perineal. Estiver nessa aula já faz um tempo. Deixa eu só achar aqui onde está aqui no meu computador. Peraí. Não estou achando. Alguém tem aí? Esse de adequação perineal. Eu tenho aqui, mas vai demorar um pouquinho para achar, peraí. Foi dia 20 de maio. Pois é, tinha Que eu tenho no baixado. meu caderno, não tenho em Não live. tem mas eu vou achar aqui rapidinho para vocês. É porque estava tudo certinho, mas eu, sei lá, porque não sei se eu não baixei quando eu vi hoje de manhã. Sei lá. Peraí. Já está aberto aqui. Já estou na pasta. Equação perineal, acho que foi SA2. Acho que foi SA2, não tenho certeza também. Foi SA2, gente? Sabem me dizer isso? Ou foi SA1? Foi na 2, que foi depois do primeiro quiz. Ah, tá. Peraí. Achei aqui. Achei. Deixa eu achar, senão vocês não vão ver. Vou botar agora, tá? Achei aqui. Tá bem. Pronto, vocês estão vendo? Adequação perineal na gestação. Estão vendo aí com vocês?
Sim. Alguns pontos. Então, quando a gente fala de adequação perineal, o que vocês acham o que é? O que vocês podem falar para mim o que é? Se alguma pessoa, por exemplo, vocês estão estudando aí, alguém da casa de vocês escuta vocês falando de adequação perineal, o que vocês vão falar para ela? Vem de quê? Isso, exatamente, né? A gente vem, é uma atuação, né? Uma adequação, na verdade, da musculatura do assoalho pélvico, do períneo. Exatamente, isso mesmo. E aí a gente sabe que a gestante, né? A mulher que teve principalmente o parto normal, né? Ela vai ter algumas alterações ali no períneo, mas que nada, enfim, que não possa ser resolvido com a adequação perineal, né? E aí, deixa eu escolher, eu escolhi aqui uns slides para falar para vocês. Tem essa questão aqui da episiotomia, né? Vocês sabem que a episiotomia é aquele corte que é feito na musculatura ali do períneo, né? Para correr a passagem do feto, né? Na verdade, hoje em dia não existem estudos que falem do benefício de utilizar essa episiotomia, né? Para o parto normal. Aí você tem, em contrapartida, a questão da laceração, né? Que acontece, enfim, pelo esforço, pela passagem mesmo do feto. E aí ocorre a laceração, ela tem graus, né? Grau 1 até o grau 4. Os graus mais avançados de laceração são os graus 3 e são 3 e 4. Mas mesmo assim ainda é mais vantajoso, enfim, em termos de recuperação e tudo mais, do que se fazer uma episiotomia. Né? Ela não se é mais utilizada para um parto normal, episiotomia nas mulheres. Então, é até considerado como uma violência obstétrica. Isso que eu queria falar da episiotomia para vocês. Deixa eu ver se está separado. Isso. Como que o fisioterapeuta ele pode atuar ali no pré-natal, né? A gente fala, poxa, eu vou fazer um parto normal, um parto natural, né? E aí eu quero um fisioterapeuta para me acompanhar ali no tratamento. A gente sabe que tem muitas doulas que têm a formação de base como fisioterapeutas, né? Vocês já ouviram falar das doulas, né? Provavelmente a Fernanda já falou com vocês, né? Ela é profissional que dá aquele suporte psicológico, físico à mulher na hora do parto normal. Né? Eu acredito que sim, que ela já tenha falado. E aí tem muitos fisioterapeutas que são também doulas, né? E aí é muito legal porque eles têm esse conhecimento aprofundado da parte do períneo, da parte do trabalho, né? Do pré-natal. Então é importante vocês entenderem que é um trabalho, é um campo de trabalho também aí para a parte da fisioterapia. Aí eu coloquei aqui o que eles fazem no pré-natal, né? A fisioterapia. Preparação dos músculos do assoalho pélvico, né? Que é a adequação perineal, que alguém falou aí, eu não sei se foi o Jansen ou se foi o outro menino, que eu não lembro o nome. Então, na verdade, a gente trabalha com exercícios, né? Para ganhar o fortalecimento desse períneo e para que esse períneo tenha a capacidade de se distender e de se contrair no momento que a gente quiser, no momento exato. Exercícios de percepção do corpo também, ou seja, você vai trabalhar com a mulher para trazer a gestante que ela consiga entender quando é para contrair o períneo e não é contrair abdômen, né? Porque tem uma diferença. Se você não trabalha, às vezes as pessoas não têm essa consciência corporal e aí você pede uma contração de períneo, a pessoa está contraindo abdômen, está contraindo glúteo. Então, exercícios que promovam essa percepção do corpo. Exercícios de ganho de mobilidade pélvica é importantíssimo para a mulher na hora do parto, para promover o encaixe, né, do bebê. A gente sabe que o bebê, na fase expulsiva, ele tem que estar presente numa percepção cefálica, né? Ele tem que estar de cabeça para baixo, encaixado ali na pelve e no sacro, ali, né, naquela região da bacia. E quando a gente faz exercícios de mobilidade pélvica, a gente consegue trazer esse bebê de posição caudal, por exemplo, de bumbum, né, para a posição cefálica. Então, é algo
algo, enfim, importante do nosso trabalho, da fisioterapia. Massagem perineal, massagem no períneo, né? Que tem o objetivo também de fazer com que essa musculatura se torne mais alongada, flexível na hora do parto, principalmente, e também e que evite isso que eu falei com vocês antes de laceração, principalmente laceração grau 3 e grau 4. Esses usos de dilatadores vaginais, Epidural, na verdade, para ganhar força ali no períneo, né, também é importante. Biofeedback, cones vaginais também com o mesmo objetivo. Preparação global do corpo também, né? Então, eu acho que a fisioterapia, ela atua bastante nessa área de gestante. É um campo de trabalho muito legal, né? Cada vez mais a gente está vendo mulheres querendo fazer o parto natural, né? O parto humanizado, né? No nosso país. E eu espero que daqui para frente a gente consiga diminuir essa taxa de cesarianas que acontece no nosso país, né? É o maior país, é o país que mais faz cesarianas, né? De forma desproposital. A cesariana é uma cirurgia que é feita e ela é boa, mas quando ela é indicada. Aí a gente colocou aqui algumas partes de percepção corporal, eu vou passar o que eu acho mais, que eu considero que é importante para ser relembrado com vocês. Questão da, enfim, você quer um trabalho de fisioterapia, obviamente, né? Massagem do períneo, né? Enfim, massagem para ganhar elasticidade. Aqui, até colocou aqui, ó, a evidência de que essa técnica realizada no pré-natal reduz em aproximadamente 16% o risco de episiotomia. Na verdade, como eu falei para vocês, a episiotomia, ela nem é muito indicada mais, né? Não existem indicações fortes para ela, né? Só para vocês entenderem que, porque, na verdade, quando a pessoa faz não, vou fazer o parto normal, porque o parto normal é o parto natural. Mas aí não é bem assim, porque aí você vai fazer um corte no períneo, faz um corte no abdômen, faz um corte no períneo. Então, eu não sei o que é pior desses dois. Aqui são os dilatadores, que a gente colocou aqui para vocês, também não vou entrar nesse assunto hoje. Olha, para aumentar o canal ali, tá vendo? Utilizados na hora do parto. Só o fisioterapeuta faz isso, né? Na verdade, se você não é o fisioterapeuta, você não tem esse recurso do Epinol para utilizar e aumentar o canal do parto e favorecer a passagem do bebê ali mais rápido, né? Tinha uma outra parte que eu queria ver com vocês aqui. Não, acho que era só essas meninas, só essas meninas. Alguma dúvida aqui, gente? Quer fazer alguma consideração? Olhando aqui agora, vocês lembraram de alguma coisa que ficou ruim para entender? Não. Tá, então eu vou seguir aqui com uma outra revisão aqui que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver aqui. Achei, peraí. Achei, peraí. Deixa eu baixar. Achei, vou abrir, vou compartilhar com vocês aqui. Como que o fisioterapeuta ele atua na sala de parto, né? Posicionamento do fisioterapeuta, né, na sala de parto. Olha,
Ela foi instituída em 2000, né, pelo Ministério da Saúde. E aí o objetivo de ter o fisioterapeuta lá, né, é para reduzir as altas taxas de morbimortalidade materna e perinatal, assegurando o acesso, a melhoria da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e puerpério. Isso. Aí tem aquelas questões que a gente utiliza na sala de parto, né, que eu falei um pouco antes com vocês lá. Fora isso, tem o TENS, que é muito utilizado por conta da analgesia, né, naquele momento de contração uterina. E aí a gente pode utilizar o TENS com esses parâmetros, né, para dor aguda, que seria uma frequência de 150 Hz por 30 minutos, colocar ali na região lombar da pessoa. E a gente consegue, pelo mecanismo de comportas, né, de inibição da dor, né, da teoria das comportas, a gente consegue causar analgesia nessa região. A gente faz usos também de termoterapia, que seria uma da água mais aquecida, junto com massagens, tudo para trazer conforto, diminuir a dor do paciente, né, da gestante, nessa fase que ela está parindo, né? Na segunda fase do trabalho de parto, o fisioterapeuta também está lá ajudando, né? Ele ajuda naquela sensação de puxo, né? Que é o desejo da mulher fazer na força expulsiva, que antecede a força expulsiva de fato. Então, ele está ali ajudando a mulher com relação à analgesia, né? Suporte também, né, no caso. Massoterapia naquela região ali entre S2 e S4, porque é a região que fica mais tensa, né? E aí você trabalhando ali naquela região ali das vértebras, por exemplo, você vai conseguir um relaxamento dos músculos do assoalho pélvico também. Então é importante a fisioterapia nessa parte na segunda fase do trabalho de parto por isso. E ajudar também a mulher na conscientização dos seus movimentos, né, pélvicos na hora do parto, que aí vai ajudar na contração uterina também. Olha, alguns posicionamentos que as mulheres adquirem na sala do parto. Você já deve ter visto isso em algum lugar, né? Posição aqui de quatro apoios, que é a posição geralmente que a paciente adquire quando vai fazer um trabalho de, por exemplo, um bebê que está em posição caudal, não conseguiu virar, né? Não está em posição cefálica, por exemplo. A postura preconizada é essa, porque ela faz uma dilatação maior para a passagem do quadril, né, do bebê. Musculatura, alongar a musculatura, né, tudo isso, na verdade, a fisioterapia está lá ajudando também. Posição para o parto vertical, essa horizontal aqui não se utiliza mais, né, é bem raro, só se a mulher se sentir confortável para fazer a expulsão nessa fase, porque vocês mesmos podem perceber, né, a fase horizontal, ela é contra a gravidade. Então, se você tiver a gravidade a seu favor, que é na posição vertical, né, que vai te empurrar, vai ajudar na fase expulsiva. Por isso que essa posição aqui deitada para você fazer força é pior. Ó, a posição sentada na banqueta, tudo isso, na verdade, para aumentar e a mulher, na verdade, aumentar a passagem e conseguir diminuir essa fase para a passagem do bebê, por exemplo. Essas são as banquetas. Enfim, que eu queria mostrar mesmo. Então, o fisioterapeuta ele atua bastante nessa fase aqui da gestante, né, na sala de parto. Então, não sei se vocês sabiam dessa ocupação da fisioterapia, está crescendo cada vez mais, na verdade. E por último, eu queria mostrar para vocês o que eu separei, que é esse aqui. Deixa eu só pegar aqui para mim.
para dividir o slide de novo. Pronto. Falar um pouco aqui da fisiologia da pele, relembrar, né, alguns conceitos importantes. Enfim, a pele, né, ela é formada pela epiderme, derme, e além de estruturas anexas, né, que são as unhas, pelos e glândulas. Então, essa parte da epiderme, vamos ver aqui, camadas da epiderme. Essas camadas da epiderme são importantes vocês entenderem o que é produzido em cada camada, né? Então, a gente tem a camada basal, que é a mais profunda da epiderme. Temos a camada espinhosa, camada granulosa, lúcida e córnea, que é a camada mais superficial da epiderme. Aqui a camada córnea, que é a mais superficial, né? Ela é formada, na verdade, por células com núcleos bem reduzidos, né? O anucleado, deixa eu chamar para vocês. Essas células aqui que formam a queratinização, né? Que a gente está ali na pele, tem o processo de queratina, né? Está presente nas camadas córneas. Então, o processo de queratinização está presente na camada córnea da epiderme. Ela forma uma estrutura mais rígida, justamente para evitar a passagem de micro-organismos, né, para dentro do corpo. Então, essa camada é uma camada muito importante para a proteção contra esses agentes físicos, químicos. Então, ela é importante vocês saberem aonde que fica a camada, a produção de queratinócitos, né? Fica na parte da camada córnea, na epiderme. Já a camada lúcida, que é a segunda, olha só, é a segunda após a camada córnea, né? Ela é uma camada extra, na verdade, né? Presente na região mais assim de planta do pé, mais presente na parte da palma da mão, onde a pele ela é mais espessa nos lábios. Então, essa camada lúcida existem nessas regiões, né? Possui assim as células mais achatadas, né? Mais para produzir uma camada extra, né, de proteção extra nessas regiões. Aí depois a gente tem aqui a camada granulosa, depois da camada lúcida, que ela, na verdade, ela contém grânulos, né, de queratoialina, presente também onde tem a queratina, a precursora da queratina, e ela atua, essa camada granulosa, com o objetivo de impermeabilizar as células, né? Prevenir a perda de água pelas células. Então, essa camada ela é importante para isso, né? Possui uma atividade metabólica intensa, bem alta. Camada granulosa. Depois a gente tem aqui, ó, a camada espinhosa, que é a segunda camada mais profunda da epiderme. Ela também é formada por queratinócitos, né, nessa região da camada espinhosa, e ela serve, na verdade, como um meio de condutor para substâncias hidrossolúveis do meio externo para o meio interno, essa camada espinhosa. Aqui tem, na verdade, parte mais da histologia da camada espinhosa, de forma mais detalhada, né? Ó, as células de Merkel são presentes nessa camada, aqui da camada mais basal, né? Que na verdade está mais embaixo da... Alguns livros falam que também está na camada espinhosa, essas células de Merkel. Vocês lembram o que essas células de Merkel faz? Ou não? Falam sim ou não, né? E se lembrar, seria interessante vocês falarem, se vocês lembrarem. Não lembro. Quem falou? Eu sempre confundo as vozes. Foi o Jansen? Oi, Jansen. Não lembro. Mas alguém lembra qual é a importância dessas células de Merkel? Ela faz uma
Também não. Tô Então, procurando aqui, vou colar, mas não achei não. elas são importantes para regular a temperatura do corpo, né? A temperatura, as células de Merkel. Então, estão presentes ali também, né, com esse objetivo. E aí que por último, que é a germinativa, né, que ela possui 4 diferentes tipos de células ali nessa última camada mais profunda da epiderme, né, que tem as células de Langerhans, que são células com características de fagocitar, né, estruturas que são consideradas patógenos, por exemplo. Tem os melanócitos, que produzem a melanina, né, que vai dar coloração ali a pele. Queratinócitos é onde é produzido de fato os queratinócitos, que vai dar origem, na verdade, às queratinas, que vão ficar nas camadas mais superficiais ainda da epiderme. E também são células táteis, né? É importante essas células, a camada basal, a germinativa, elas vão, na verdade, nascendo ali, as células vão nascendo na parte mais basal, e aí, com o passar do tempo, elas vão atingindo a periferia. Então, essa epiderme está em intensa atividade de renovação. É bem interessante isso. E aí, a gente, quando faz aqueles tratamentos dermoabrasivos, né, lixamento da pele, o peeling, por exemplo, é com o objetivo de retirar essa camada da epiderme e produzir uma nova camada. E aí a gente fica com o aspecto da pele mais bonito, né? mais viçoso. Só uma outra foto dessa região. Aqui a gente tem a derme, que está falando só as características dela, que é uma camada mais profunda ali da pele, né? Ela é ali de fato na derme que tem o tecido conjuntivo, né, colágeno e fibras elásticas. Então, né, não tecido colaginoso, tecido elástico não está presente na camada superficial da pele. Lembre-se disso. Né? Esses tipos de tecidos conjuntivos, eles estão presentes na camada profunda da pele. E aí o que a gente consegue fazer é aumentar a produção desse tecido e aí vai como consequência, na verdade, ter repercussões nas camadas mais superficiais, né? Que é a pele, é o que a gente vê, que é a epiderme. A parte da circulação sanguínea está na camada da derme também. Glândulas sudoríparas também estão lá, né? Mais profunda ainda do que a camada da derme, né? Que é a hipoderme. Acho que já falei. Acho que isso já falei também. Isso aqui é importante. Quando a gente fala de envelhecimento de pele, a gente tem fatores que podem contribuir para esse envelhecimento. A gente tem os fatores intrínsecos e a gente tem os fatores extrínsecos. Então, é importante diferenciar o que é um fator intrínseco e o que é um fator extrínseco. Então, quando a gente fala de fator intrínseco, são aqueles que estão diretamente associados com processos fisiológicos do nosso organismo. Né? Eles podem ser afetados, sim, por fatores externos, por fatores extrínsecos, mas eles, na verdade, são causados por um processo fisiológico mesmo, né? Enfim, está relacionado com a sua idade, né? Está relacionado com as linhas de expressões que aparecem com a idade, diminuição da espessura da pele por conta da idade também, diminuição da hidratação da pele por conta da idade. Então, são fatores intrínsecos, né? Que acaba que vão acontecer de qualquer forma, né? Não há como ter um controle muito grande em cima disso. Então, fatores que podem influenciar essa parte intrínseca é a genética, né? Hormônios, por saber-se que a sua secreção diminui com a idade, está comprovado que essa diminuição afeta o tecido cutâneo, então, com o passar do tempo, tem uma produção de hormônios importantes menor. E aí, se você tem uma produção menor de hormônios, né, a sua pele tem a tendência de ficar mais ressecada, menos hidratada,
e com um aspecto pior também, né? O estresse oxidativo, que as próprias células sofrem, né? Altera essa questão da renovação celular e também promove alterações ali no nível de DNA, né? Causando algumas doenças inflamatórias da pele. Na verdade, isso acontece, tido como um fator intrínseco, vai acontecer. Agora, tem os fatores extrínsecos, né, que são fatores que a gente consegue atuar de forma mais direta, né, tem como controlar de uma forma mais direta. Aquele que a gente está exposto, né? Então, por exemplo, eu posso pensar em fatores extrínsecos, como uma radiação solar, você tem como controlar isso, né? Você tem como controlar a, a, o horário que você vai se expor ao sol, você tem como utilizar um protetor, um bloqueador solar, né? Utilização de algumas substâncias que, na verdade, prejudicam a qualidade da pele, como, por exemplo, o cigarro, né? A nicotina, destroem ali altera a parte de fluxo sanguíneo do tecido, e aí, na verdade, dificultando a parte de oxigenação da célula, do tecido da pele, o algo também, alimentação, né? Na verdade, uma alimentação desequilibrada, você promove um envelhecimento também na pele. Então, na verdade, são fatores que você tem como controlar, né? São esses fatores extrínsecos, diferente dos fatores intrínsecos que vão acontecer naturalmente. Então, é bom deixar isso bem diferenciado para vocês. Acho que isso. Aqui tem uma foto mostrando uma pele saudável, uma pele nova e uma pele mais antiga, né? A gente consegue ver aqui que na região da epiderme tem os sucos, né? Mais profundos, que são, na verdade, decorrentes da idade. Enfim, acaba que acontece com qualquer pessoa. Aqui é uma foto interessante mostrando como é que fica a malha de fibras elásticas. Aqui tá bem juntinha, tá vendo? Nessa parte esquerda, né? As malhas elas estão bem entremeadas, já que na parte da direita, com a exposição excessiva, né? Ao sol e sem, na verdade, um cuidado, como a gente falou antes, essas malhas elas vão perdendo esse entremeamento, estão ficando mais desorganizadas, né? Mais espaçadas. E aí é o que causa ali aquele sulco, que causa ruga, por exemplo. Acho que isso é bem importante. Eu acho que eu podia trazer para vocês assim. Acho que esse é o mais. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a, a SA agora, aqui no do Word, ou ainda continuam vendo lá na questão da pele? A pele. Tá. Tá carregando aqui pra mim outra coisa que ainda não apareceu. Tá carregando ainda? Tá sim, Ah, tá. já tá carregando. Acho que a gente pode falar de uma coisa importante aqui também, que eu tinha esquecido, que eu tinha separado. Vocês lembram das fases do parto? Né? A gente tem quantas fases no parto? Vocês sabem? Lembram disso? Ou não? A gente tem 4 fases no parto, né? Uma é a fase da dilatação, né? Outra é a fase da expulsão, que ocorre quando o tônus uterino ele se eleva para poder expulsar o bebê. E as contrações uterinas atingem intensidade e frequência alta, né, para jogar esse bebê, para expulsar esse bebê. Tem a dequitação, que dura em torno de 30 minutos, né, que é até a saída da placenta, que é aquela parte que vem depois, né, onde ocorre a ligadura dos vasos uterinos por retração das fibras musculares. Então, a gente pode dividir, na verdade, em quatro fases, né? Se vocês lembram dessa parte.
importante ali na avaliação de vocês também. Ah, lembrei uma outra coisa. Quando a gente faz ali aquela cavitação, o lixamento da pele, a gente atinge o peeling, na verdade, né? O peeling físico. Ele atinge estruturas que vocês acham. Tem algum peeling físico que consegue atingir estruturas profundas da pele? Ou não? Vocês têm consciência de que o peeling físico ele só atua na parte superficial da pele? O dermaroller? Aquele peeling físico que a gente faz, promove um lixamento, lembra? Foi até eu que dei essa aula para vocês. Que promove aquele lixamentozinho, a gente vai passando de medial para lateral da pele. Eu perguntei se vocês têm essa consciência de que esse tipo de peeling, se ele atua também na fase também nas camadas profundas ou ele só atua na camada superficial da pele? Se vocês lembram disso. Superficial. Aí o Jansen respondeu. Exatamente, né? O peeling físico, ele atua nas camadas superficiais da pele. E aí, se a gente quiser fazer, na verdade, uma atuação nas camadas mais profundas, a gente utiliza de que tipo de peeling? Os fluidos, esqueci o nome. A gente... Quem falou, não sei. Foi a Dai. Esqueci, professora, o nome. A gente utiliza os tipos de peeling que eu falei para vocês que eu gostava muito quando eu dei a aula. Eu falei, nossa, gostava de usar esse tipo de peeling, porque eu acho que adiantava. É o peeling químico, né? Quando a gente faz ali o fisioterapeuta tem alguns peelings químicos que estão habituados a utilizar, né? Mas de uma forma geral, assim, peeling químico é feito mesmo com um profissional médico, né? Um dermatologista. Eles fazem a manipulação e aí é para lesão muito profunda, né? Muito difícil da pele. E aí sim atingem as camadas mais profundas da pele, peeling químico. Mas o peeling físico, esse que a gente faz, ele fica ali na parte mais superficial da pele. E que tem seu valor também, como eu falei para vocês já, né? O peeling físico é um peeling importante, né? Ele tem seus benefícios também. Deixa eu ver uma outra coisa que eu posso falar para vocês. Vocês falaram da clivagem. Acho que é isso. Acho que é isso. Para que eu possa trazer de revisão para vocês, assim, que eu considerei importante olhando o material, né? Foi isso. Deixa eu olhar aqui para vocês. Se vocês têm se vocês têm alguma dúvida, né, que tenha ficado ou que queira que relembre algum conteúdo que, enfim, que ficou esquecido, né, que gostaria que fosse relembrado. Fala aí, cadê o Jansen para falar? O Jansen é o único que está falando aí. A Isabela também estava falando, mas agora não está falando mais. Dúvida não, professora. A Dai está aqui. E aí, Dai, e você? O Jansen falou que está tranquilo, né? Se tem alguma questão ali que você, olhando, enfim, lembrou, falou, acho que... Na verdade, é leitura, né? Eu pude trazer para vocês, eu achei que era melhor, porque eu sabia que vocês poderiam ficar assim meio perdidos. E aí, eu trazendo alguns pontos que eu achava que eram mais importantes, eu acho que, enfim, acho que ajudaria mais. Eu acho essa parte de dermatomo bem complicadinha, porque são muitas coisas e algumas parecidas. Então. Essa parte é mais. Os parâmetros, né? É verdade. É verdade. Que eu falei hoje, né? Dos parâmetros ali da ultracaptação, eletrolipólise e tudo mais. É verdade. É porque acaba que são parâmetros assim.
como não colocou muito na prática, né? Apertou, a gente fica um pouco de dúvida, mas saibam que não, Foi o que eu falei no início. exatamente, não são Questão coisas de para prática. vocês, na verdade, gravarem isso, entende? Né? Gravar, por exemplo, eu não preciso, isso é uma parte técnica que eu posso dizer, né? Mas sabendo o que cada equipamento faz, qual é a importância dele, eu considero que é mais importante do que saber, né, frequência de tanto a tanto. É importante saber também, obviamente, mas por exemplo, saber a frequência de 50, eu vou fazer não sei o quê, a frequência de 10, eu vou fazer não sei o que lá. Porque isso, na verdade, é uma tabelinha e a gente, numa dúvida qualquer, eu posso olhar ali, né? Inclusive até na prova, né? Se vocês estão aí, posso olhar. Tive uma dúvida, posso olhar. Mas entender o que uma frequência mais baixa, o que uma frequência mais alta faz, é mais relevante, né, nos parâmetros. Então, acho que quanto a isso, não precisa ter essa preocupação tão grande assim. Eu acho que é isso. Enfim, mas fora isso, cadê? Né? Se que vocês queiram, enfim, colocar alguma outra questão, querem perguntar alguma coisa, não sei. Perguntar alguma coisa que não seja daqui da matéria, né? Pode estar valendo também. Como vai ser a prova? Foi o Jansen que perguntou, né? Então, Jansen, vai ser uma avaliação também de como que foi a do ciclo 2, né? No ciclo 2 vocês já fizeram, né? Vocês fizeram também. Vai ser a questão lá de múltipla escolha, vai enviar no Google Formulários, a mesma situação. E quanto ao projeto de vocês agora, do final, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ou já está tudo pronto já do projeto? A gente está fazendo. É o júri, não é? Oi? É o júri, não é? Era para ser, mas vai ser adaptado. Professora, Fala, deixa eu... Isabela. Isabela, Oi, Oi, é não, o Lucas. Lucas. Fala, Oi. Lucas. Professora, com relação ao trabalho para apresentação do... Qual é o dia específico que vocês vão ter, que vai ser a prova? Vocês sabem, mais ou menos? Porque Então, eu gravei, só que eu troquei de celular. E aí eu não tenho mais ele no meu computador, nem no meu celular. a avaliação de vocês, né, a avaliação do roteiro, né, está marcada para segunda-feira. Ah, É sim. isso? Segunda-feira, se eu não tô errada aqui, né, gente? Alguém pode me corrigir aí? Aham. Não, segunda-feira vai ser a apresentação do projeto. Isso, Obrigada, Daiane, ajudou aí. Segunda-feira é a apresentação do projeto, exatamente. O Lucas, ouviu? Sim, É eu estava verdade. na dúvida com relação os artigos que eu peguei, porque a professora tinha pedido artigos sobre criolipólise. Aí eu tenho alguns aqui, só que eu ainda tenho algumas coisas que eu ainda não entendi muito bem. Mas depois eu peço para... Eu estou lendo bastante coisa, que ela pediu para ser benefícios e os malefícios da criolipólise. Aí eu estou tentando estudar, né? Mas está muito complicado, porque é muito... Alguns artigos eles falam tanto o malefício quanto os benefícios, e tem artigos que nem falam sobre os malefícios da criolipólise. Exatamente, porque você vai defender ou se você vai refutar uma técnica de alguém, né? E aí seria interessante você olhar a contraindicação, até dei essas dicas para alguém. Se você tem que olhar a contraindicação, se você vai falar mal, por exemplo, da técnica, falar que essa técnica não funciona, eu iria por esse caminho, olhar lá a contraindicação e enfim, né? Estaria, na verdade, defendendo a minha posição em cima disso. Mas acaba que tem técnicas que são muito consolidadas na literatura que são bem eficazes para determinada situação, né? E aí fica difícil você falar contra uma técnica ou um procedimento ou, enfim, alguma fisioterapia para determinada situação, né? Então, Entendi, professora. Obrigado. não é de nada.
Mas, Daiane, me corrija aí. O projeto ele é segunda, né? Que eu acho que provavelmente amanhã é quinta. Quem tá com vocês é a Leandra, né? Eu não sei se vocês têm aula na sexta, não tô lembrada aqui. Vocês têm aula na sexta, não tem? Não. Então, Não, falei besteira. amanhã é o quiz, aí depois deve ter alguma coisa com a Leandra, que ela sempre discute o quiz e Isso, alguma coisa. exatamente. Aí Exatamente, na segunda tem quinta. a prova, ou Segunda é o o projeto. projeto e na quarta a prova. Isso, projeto é dia 22. Então, Lucas, é isso mesmo. O projeto está no dia 22, que é segunda-feira próxima, e no dia 24 é a avaliação do roteiro. E também tem que entregar o caso lá do Tiago até segunda-feira, quem não estava na aula ontem e hoje. Ah, da questão do estágio? E o podcast é para Isso, quando? isso. O podcast é por dia 30. Foi o Jansen que falou, né? Vocês conseguiram gravar? É simples de fazer, né? Mas enfim, se vocês deixarem para a última hora é ruim, né? Porque acaba que a gravação às vezes não fica bonita, né? Tem barulho no dia, e aí tem que procurar um local silencioso para gravar, né? Senão fica aparecendo Na som do gravação, uma cachorro. pessoa só pode falar? Uma pessoa só, é só uma pessoa. Talvez escolha aquela pessoa que tem uma dicção boa, né, no grupo, que tem uma entonação boa da voz, e, enfim, falar, para conseguir falar sem gaguejar, né, sem pausar muito. Aí eu dei até ideia, alguns alunos me mandaram, inclusive, já a parte escrita do que queriam falar no podcast. E aí eu tô corrigindo essa parte escrita junto com vocês. Se vocês quiserem já enviar para mim, né, podem mandar, vê se essa parte escrita tá boa. E aí eu vou falando, ó, isso aqui não tá legal para ser falado, corta essa parte aqui que não tá legal, acrescenta essa parte aqui que é importante na atenção básica. E aí, se vocês estiverem, né, já meio que fazendo, podem mandar para mim que aí eu vou olhando também. É isso. É isso, gente. Querem falar mais alguma coisa? Respondi tudo aí. Eu acho que eu não fico mais com vocês esse semestre também, né? Porque já tá bem no finalzinho também. E aí a Fê tá voltando na segunda, né? Ela, enfim, tá voltando licença médica, né? Acho que é só isso. Professora, eu vou perguntar uma coisa que tem nada a ver com a matéria e nada disso. Você chegou a ver a reportagem sobre as aulas online até dezembro? Algo, se é Eu verídico, se é vi, fake news? então, eu vi, eu falei até no início da aula, né? Parece que saiu alguma coisa hoje, um diário oficial, que a aula online poderia ir até final de 2020. Só que a Celso, ela não se pronunciou ainda com a gente, né? Eu não tenho nenhuma informação a respeito sobre isso, né, formal da universidade, nem da coordenação. Então, assim, eu acho que a gente tem que esperar ainda para saber como é que vai ser o posicionamento, né? O que está se pensando em fazer. Mas eu vi sim esse decreto aí que saiu do Diário Oficial, não foi isso? Saiu hoje. E aí nem os atendimentos no estágio a gente voltaria? Então, aí eu realmente eu estou esperando, na verdade, saber da Celso, né? Para poder a gente falar com os alunos e provavelmente eles também vão emitir um comunicado explicando o motivo do que vai fazer, né? Não vai deixar vocês nas escuras, não. Mas como eu acho que saiu hoje, aí eu acredito que eles tomam determinadas providências aí para ver o que vai fazer, né? Mas conforme for, provavelmente a Flávia, né, que é a coordenadora, ou a Fernanda mesmo, eles vão passar para vocês alguma informação, ou a própria Celso acredito que também vai passar informação do que vai ser feito, qual é a linha de estratégia a ser tomada, né? Não vai deixar vocês sem no escuro, não. Mas é porque agora é muito recente ainda, né? Saiu hoje isso. É isso. Mais alguma coisa, gente? Vou ligar aqui, né? Que eu parei de falar a aula e tô aqui gravando. Senão ficar com um monte de coisa, nada a ver.